Meus alunos, minhas alunas, bom dia. Nós vimos, ultimamente, sobre o cristianismo. Hoje nós vamos estudar um pouco um dos filósofos do cristianismo, um filósofo muito importante, chamado Agostinho. Para os católicos e assim, os ortodoxos, anglicanos, tem o título de Santo Agostinho. Mas, para nós aqui laicos, vamos falar Agostinho de Hipona, que esse é o nome dele, Agostinho. O Agostinho ele nasceu em 364, numa cidade chamada Tagaste, que hoje fica na Argélia. Naquele tempo não tinha esse nome, mas hoje fica ali na região da Argélia. E morreu em 430, na cidade de Hipona, já como bispo, que fica também na Argélia. Foi professor, orador, bispo e doutor da igreja. Na verdade, o Santo Agostinho, ele é assim, um principais filósofos do cristianismo. O Santo Agostinho ele vai adaptar o Platão para a teologia cristã, ele vai criar a teologia cristã, ele transforma toda aquela doutrina do Novo Testamento, de Paulo Apóstolo, enfim, da tradição, e ele, usando Platão, ele cria uma teologia. E essa teologia domina até hoje, mas, sobretudo, ela vai dominar a Idade Média todinha. Que o Santo Agostinho ele está ali no final da Idade Antiga, ele morre em 430, um pouquinho mais de tempo, 476 começa ali a Idade, assim, cronologicamente a Idade Média. Então ele vai durar até aí a chegada do Santo Tomás de Aquino, que é uma outra linha teológica, já com fundamento em Aristóteles. Então, e a importância dele está que ele determina muita coisa do que foi dito das revelações de Cristo, dos ensinamentos dos apóstolos, ele acaba pontuando isso. Então ele é um filósofo e é também um teólogo. Isso é muito importante. De Santo Agostinho, seria interessante a gente falar também do contexto histórico dele. Onde ele está situado, porque a importância dele está ali. O que ele escreve praticamente é para uma época conturbada, e ele escreve muito. As obras dele hoje, por exemplo, são uma verdadeira biblioteca. Bom, ele está ali no declínio do Império Romano no Ocidente. Vocês sabem que o Império Romano foi enorme, a ponto de fazer do Mar Mediterrâneo um lago central. Então tem uma parte que é ocidental e uma parte que é oriental. A parte ocidental, que tinha por capital Roma, estava em declínio por conta das invasões bárbaras, e o Agostinho está justamente nesta época. E quando ele nasce, o Agostinho, o cristianismo já é uma religião oficial do Império Romano. Então já tinha passado aquela fase da perseguição aos primeiros cristãos. Em 313, o imperador Constantino, depois o Teodósio também, eles vão transformar a religião cristã na religião do Império Romano. E aí já não tem mais essa questão da perseguição, assim, eles não são mais fiéis proscritos, clandestinos, e o Agostinho agora tem que lidar com diversas ondas, com diversas linhagens da doutrina cristã. É isso que ele vai fazer. Então, o Império Romano está ameaçado, tanto de fora, como por dentro do Império. E vocês sabem que naquela época nem todos eram cristãos. O próprio Agostinho não era cristão, ele se converte ali por volta dos seus 30 anos de idade. E muita gente que não era cristã no Império Romano, que tinha uma religião ainda pagã,
achava que o cristianismo era também responsável pela ruína do Império Romano. O Agostinho também tem esse trabalho de mostrar que não é bem isso, né? Então as bases do mundo romano estão erodidas por dentro, né? E o Santo Agostinho, nesta época, ele era um estudante pobre, depois se torna professor bem cedo. Ele nasceu em Tagaste, estuda em Tagaste. Depois a mãe dele consegue, através de um tio que tinha recursos, né, uma bolsa, assim, uma renda para que ele possa estudar na cidade de Cartago, né? Cartago ficava na Tunísia. E ele vai para lá para estudar, né? Estudar com o Macróbio, né? Que era um professor de retórica famoso, né, na época, né? Então ali ele vai ter contato com o direito. Então ele sai de Tagaste, passa assim, uma boa parte da adolescência e da juventude estudando em Cartago. Depois que se forma, ele volta para a cidade natal dele, Tagaste, passa a dar aulas, mas ele também é cotado para ser agente, né, funcionário público do Império Romano. E aí, nesse sentido, ele vai a Roma e vai também a Milão. Um detalhe da vida dele é que ele se torna professor, mas naquele tempo, o professor não era alguém que ganhasse muita coisa. E o Agostinho, ele sofria, né, com o não pagamento dos alunos. Porque naquele tempo, o aluno pagava o curso no final, não no início, como a gente faz hoje, não livre, né? Você tem que pagar a mensalidade primeiro, para depois ter as aulas, né? É o que o aluno faz toda vez que faz uma matrícula. Você paga a primeira mensalidade, então vai ter as aulas. Naquele tempo não, o aluno frequentava o curso e só pagava no final, se terminasse o curso. Então ele se viu assim em dificuldades, né? Ele só tinha a mãe dele, né, quando ele se formou. O pai dele se chamava Patrício, era também pagão, né, mas era bêbado, tinha o vício do jogo e penalizava muito a família por isso. Então, o Agostinho não era alguém que tinha dinheiro, o pai dele não tinha dinheiro. Então, quem cuidava mais dele era a mãe dele, a Mônica, que essa sim era cristã, né? Na Igreja Católica, por exemplo, ela é celebrada como padroeira das mães, porque ela passa a vida rezando para que o marido se converta e que o filho também se converta. E consegue, né? No final da vida o marido se converte, mas já comprometido, né, com álcool, né, e morre. E então quando o Agostinho ele retorna, né, a se formado, ele só tem a mãe. Então aí ele vai para Milão, né, para Roma, depois para Milão, e leva a mãe consigo. E quando ele está em Cartago, estudando lá com o Macróbio, ele se torna amigo de um romano chamado Alípio, que é um amigo que é muito rico, né, que o ajuda assim, a ter empregos públicos, né? Eles estudam direito, eram estudantes de direito. Então ele vai a Roma e depois ele tem um emprego na cidade de Milão. Milão hoje é a cidade de Milão, na Itália. E para lá o Agostinho vai. E o Agostinho também tem uma formação acadêmica assim clássica. Ele é leitor de Cícero, um filósofo romano, né, que viveu antes de Cristo, né, muito lido, muito importante até hoje. Lê também Virgílio, Quintiliano. Né. Com Cícero, ele inicia assim, uma procura obsessiva pela verdade. Isso está em toda a obra dele. Sobretudo, ele vai descrever isso lá no seu livro chamado Confissões. Então, essa busca da verdade faz com que ele assim, entre em algumas religiões, né, e passe depois a ler a Bíblia, que a mãe lia com frequência,
e ao ouvir também o Santo Ambrósio, que é o bispo de Milão. Então ele vai assim procurando, né, essas verdades, ele vai encontrar essa verdade nos escritos de Platão e depois no Novo Testamento. E por conta disso ele vai fazer uma simbiose dessas duas coisas. Né? E ele lê também, né, um filósofo, né, que era também um convertido cristão, né, que era o Plotino. Plotino era um pagão que tinha estudado direito, conhecia muito bem o grego, conhecia muito Platão, e escreve a respeito. E o Agostinho também lê, além de ler o Platão, lê também o Plotino. Né? Então, essa é a base filosófica do Agostinho. Certo? No livro das Confissões, que é este livro aqui, na coleção dos Pensadores, tem esse livro, né, aqui. Confissões. Esse aqui é um dos livros mais belos da filosofia. É uma autobiografia que o Agostinho escreve assim, em forma de oração, falando com Deus realmente. Falando com Deus. Por exemplo, ele começa assim: sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É grande o vosso poder, incomparável a vossa sabedoria. Então, ele está escrevendo o livro em forma de oração, mas olha, não se engane, é um livro de filosofia que mostra uma pessoa assim angustiada, que repensa a vida toda e chega aos seus 30 anos e se converte, então, né, a uma determinada doutrina e depois descreve isso para as pessoas saberem como foi o processo. É um livro lindo, assim. O Agostinho é lido na literatura latina. Assim, ele escreve num latim impecável, literário, muito belo. Então, no livro sétimo das Confissões, ele vai falar, né, da influência da mãe dele. Né, a mãe que rezava, que dava bons conselhos, né, que o tempo todo dizia para ele assim, viver em boas companhias, né, falava de Deus para ele e ele desprezava isso. E fala também da influência do Ambrósio, né, esse bispo de Milão, que era um grande orador, né, que tinha uma fama enorme. E o Agostinho, como era estudante de retórica e gostava de oratória, ele vai ver as missas, né, os sermões do Ambrósio, mas só para verificar a técnica. Mal ele, né, vai desconfiar de que no final ele não está mais pensando em técnica nenhuma, senão no conteúdo dos sermões do Ambrósio. Então ele acaba se convertendo em Milão, depois desse processo, um processo grande de angústia que ele descreve aqui. Né? Ele conta uma história de que ele estava lendo, né, assim, o Novo Testamento, e ele escuta uma voz, né, querendo uma resposta, e essa voz diz para ele: pega e lê, né? Ele vai ler uma passagem lá do Novo Testamento, e aí então ele entra no processo de conversão. Então ele pede o batismo, né? Ele passa 2 anos como catecúmeno. Em 387, aos 28 anos de idade, ele é batizado cristão. E aí então, veja só, antes disso, ele conta aqui nas Confissões que quando ele era aluno lá em Cartago, né, ele tentou levar uma vida como todo jovem romano levaria. Ele não era romano, né, ele era norte-africano. Mas o amigo dele, Alípio, que era rico, né, o romano tinha hábitos de dar festas, né, e nessas festas ter orgias, mulheres, homens. Né, e isso não era nenhum problema para o romano, como também não era para o grego. Mas era um problema para o cristão, e a mãe dele era cristã. Mas ele se dá, né, ele se permite essa vida.
E depois de um tempo ele percebe que se ele for a essa vida, ele vai entrar numa ruína pessoal. Então, diz ele que para não cair na prostituição, ele arruma uma mulher, que a história do cristianismo classifica como concubina. Na verdade, hoje seria mulher mesmo, né, com uma vida estável, uma vida conjugal estável. Essa mulher, inclusive, vai dar um filho para ele, o filho Adeodato, que quando ele recebe o batismo aqui, esse menino já tem uns 18 anos. 18 anos. E aí ele vai ficar com esse menino, né? Vai ficar com ele. E, quando ele se converte, a mulher dele resolve também, os dois, né, de comum acordo, resolvem viver uma vida, então, de abstinência sexual. E o Agostinho, ele funda, ele tem uma comunidade ali perto de Milão, chamado Cassiciacum. Ele funda ali um mosteiro, né, um tipo de uma chácara, né, uma construção, e ele passa a ter alunos ali, né, pessoas que vão viver de oração. Então é o início da vida monástica, propriamente. Já existia antes, né, os cenobitas do deserto, né, pessoas eremitas, que era muito comum ter, não só entre a religião cristã, né, mas era comum. E ele então começa a fazer isso, a ponto de ele ser o primeiro a escrever regras monásticas, né. Para vocês terem uma ideia, mais tarde, quando começa a Idade Moderna, o Martinho Lutero era monge agostiniano. Então ele cria aqui uma tradição, né? Mas ele não vai ficar muito tempo nisto, porque ele foi ordenado padre e em seguida ele vai ser chamado para ser bispo da cidade de Hipona, de volta na África. E embora ele quisesse viver em retiro, numa vida retirada, ele vai entender que isso é um chamado de Deus para a vida dele, ele aceita então, né, a ordenação episcopal e se torna então bispo, né? E aí, a partir daí, tendo que ser pastor da igreja, ele passa a dar atenção para problemas doutrinários sérios que existiam na época. E aí ele escreve então várias obras, muitas obras, né? Então ele vai escrever sobre a verdade, a ordem natural do universo, sobre a alma humana, sobre o livre-arbítrio, que é este livro aqui, né? E nós vamos ler, né, o nosso objeto de estudo vai ser a primeira parte deste livro aqui, o livre-arbítrio, né? Isso é um livro importantíssimo, porque ele vai dar assim uma ideia, vai introduzir na mentalidade ocidental, né, a ideia da liberdade humana. Essa liberdade que para nós é muito importante, para que a gente tenha responsabilidade, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco, né, nos próximos vídeos, né, essa ideia aí do Santo Agostinho, né? E então ele passa a ser um bispo respeitado por toda a cristandade do mundo latino. Ele passou a ser uma espécie assim, de orientador geral da igreja. E teve que enfrentar, então, vários inimigos da ortodoxia. O que é ortodoxia? Doxologia significa opinião, né? Doxa, em grego, significa opinião, né? Assim, doutrina. Então, ortos significa correto. Então, ortodoxia é a correta doutrina. Essa sempre foi uma preocupação e vai ser aqui do Agostinho também. Então, para isso, para combater esses inimigos, ele vai escrever cartas, vai escrever tratados, né? Então, praticamente é isso que o Agostinho tem, né, assim como meta de escrever. Então, ele é alguém que escreve muito, porque a época era uma época complicada, né? Por exemplo, ele tinha sido, antes de ser cristão, maniqueu. Ele era seguidor do bispo Mani. Já já eu explico o que vem a ser isso. Mas uma vez que ele se converte,
ele acaba assim escrevendo contra Fausto, né? O Fausto era o antigo mestre dele, que tentava assim orientá-lo no maniqueísmo. Ele vai escrever uma carta chamada Contra Faustum Manicheum, ou seja, contra Fausto Maniqueu, né? Por quê? Porque aqui ele vai colocar a importância do Antigo Testamento da Bíblia e vai ainda reafirmar a bondade da natureza, né, criada por Deus, e a bondade também do conjunto da criação. Então, por que ele vai fazer isso aqui? Olha só, para a gente entender, vamos ver quem é o Mani. O que é essa doutrina do maniqueísmo, né? É uma doutrina fundada por Mani, um monge persa, lá do século III, né? Então, lá dos anos 200, né? Que pregava um dualismo radical no universo, no cosmos. E esse dualismo era o bem e o mal. E o Mani dizia o seguinte, que o bem e o mal existem ontologicamente. O que significa isso? Significa que se há o bem, há também o mal. E são, assim, é como se a gente personificasse a Deus e ao diabo. São duas criaturas realmente existentes, né? Afirmando então o caráter moral, ontológico e cósmico desse dualismo radical. Qual é o problema aqui? Isso aqui traz um problema, né? Um problema muito sério. Por quê? Porque se no mundo, se no cosmos existem o bem e o mal, eu vou ter assim um problema sério de dizer, né, conforme a Bíblia, de que Deus é criador do universo, de que Deus seja o criador do mundo. Por quê? Porque se o mundo tem o bem e tem o mal, então Deus criou também o bem, mas criou também o mal. E se Deus criou o mal, ele não pode ser perfeito. Então, ele vai ter que escrever isso, né? Por que aqui ele vai defender o Antigo Testamento da Bíblia? Porque, olha, vocês sabem que a Bíblia tem uma parte chamada de Antigo Testamento, né? Lá nesta parte, onde Cristo é prometido como Messias. Então lá tem os profetas, tem os livros históricos, tem os livros poéticos, né? Tem, enfim, tem o Gênesis, o Êxodo, né? São ali um conjunto grande de livros, né? Mais de 40 livros. E tem o Novo Testamento, que é aquilo que são os evangelhos que falam da vida de Cristo, e as cartas dos apóstolos, que vão interpretar, dizer, né, quem foi o Cristo, né? E o Cristo disse que veio para abolir a lei antiga, que veio para cumprir aquilo e melhorar aquilo. Então, alguém que fosse assim cristão poderia dizer assim, então o Antigo Testamento não presta, né? Cristo já aboliu isso aqui. O Agostinho vai dizer, não, ali também tem, porque aquilo é preparação para um novo. Tá certo? Então, ele vai escrever nisso, isso aqui. Também, ele vai falar contra um bispo chamado Donato e os seus seguidores, os donatistas. Tá? Mas eu vou explicar isso num próximo vídeo.